Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é sábado, 31 de janeiro, o último dia do primeiro mês. Então vamos agradecer, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, nosso modelo, nosso guia. Também agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, todos aqueles espíritos que se encarregam de nos inspirar e nos amparar no nosso dia a dia. Pedimos a esta espiritualidade amiga que possa estar conosco, nos nossos lares, conosco nas nossas tarefas, no nosso trabalho, que possa nos inspirar, que queiramos e possamos escutar as boas inspirações, as boas ideias e que possamos fazer jus a estarmos reencarnados, fazer jus a este presente que recebemos hoje, que foi abrir os olhos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar um pouquinho, refletir um pouco. Vamos lá. Então, caiu para nós hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que me veio aqui quando eu abri os olhos foi o 15 e o 16. Eu vou então ao 15. Está dentro do tema o suicídio e a loucura. Então vamos lá. Capítulo 5, item 15. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Sim. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana, em relação à eternidade, representa bem menos que um dia. Olha só, que incrível. Vamos falar sobre isso. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após esta existência tudo acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para seus problemas. E, por não esperar nada, ele acha natural e até mesmo lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico, ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, eliminar seu corpo físico, Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na Terra. Bom, vamos parar por aqui. Aqui nós já temos bastante um assunto delicado,
o suicídio e a loucura, está dentro desse grande tema suicídio e loucura. E é um tema delicado, especialmente quando conhecemos ou temos na família um caso assim. Muitas vezes nós mesmos já pensamos, né, em algum momento, ou às vezes nos acomete esses tipos de pensamento. E aqui o Evangelho vem nos explicando com muito carinho, que sempre é uma causa, é sempre um descontentamento, porque obviamente ninguém vai querer tirar a sua vida física por nada. Então nós temos que começar por uma reflexão de nunca desvalorizar a pessoa que tem esse tipo de pensamento. Sempre acolher, escutar, porque nós não vemos, não podemos sentir, mas a dor que este irmão sente é muito grande, a ponto de sim, esse irmão pensar em tirar a vida, porque como diz aqui, que um irmão que pensa em tirar a vida sente? Em acabar, o que ele quer? Terminar com aquela dor. É como nós quando estamos com uma dor física extremamente forte, que tudo que nós queremos é tomar um remédio. Nós pedimos, por favor, qualquer coisa para que essa dor passe. É isso também que pensa um irmão que pensa em tirar a sua vida. Ele diz aqui que tem algumas exceções, né? Que no caso da embriaguez e da loucura são exceções, são outros assuntos para um outro momento, que são considerados, são classificados aqui no Evangelho como suicídios inconscientes, é um outro caso. Mas hoje vamos nos ater aqui ao nosso, né? E olha só, isso é muito bonito que diz aqui, a vida humana, aqui está falando a vida humana, a vida corporal, portanto, esta reencarnação, comparada à vida eterna do espírito, é menos de um dia. É claro que aqui os espíritos de luz nos situam para que a gente possa ter ideia. Isso fala no início do livro Nosso Lar, no prefácio de Emmanuel. Ele fala que é um sopro, é muito bonito, leiam. Que ele traz mais ou menos essa ideia aqui também, que uma existência, uma reencarnação é um sopro. Então, fazendo uma comparação, já que os espíritos amigos nos trazem essa informação de que esta reencarnação pode se equiparar a menos de um dia, nós não sabemos que tem dias que são tristes? Sim, já temos maturidade para entender que tem dias que são tristes, outros são mais alegres. Não com isso estamos dizendo, nem os espíritos, que temos que nos contentar em passar toda uma reencarnação na extrema tristeza, aceitar. Não, nós temos que lutar por sermos felizes, estarmos contentes, mas é um consolo, sim, de que se as coisas não estão bem, elas irão melhorar em algum momento com a nossa boa vontade e o auxílio da espiritualidade amiga. Então diz aqui o suicida, por não ter esse conhecimento de que a vida vai continuar e de que não vai terminar, porque sim, realmente, se tudo terminasse no momento em que a gente desse fim à vida física, até teria sentido. Tá difícil, então eu vou terminar, tô no meu direito. A questão é que não termina. Então, quanto consolo, explicação, nos traz a doutrina. Num primeiro momento dizendo, um aviso, um irmão mais velho, dizendo não faça isso, porque as consequências ainda serão piores do que a dor que tu estás sentindo agora. Então vamos calmar, vamos serenar, buscar ajuda, consolo, alguém para conversar, alguma religião, Deus, Jesus, o Santo, Mãe Maria de Nazaré. Vamos buscar.
porque com boa vontade nós vamos buscar a medicina do homem para intervir com a medicação quando necessário, muitas vezes é sim indispensável. Somos integrais, corpo físico, alma, temos que cuidar de todos em igualdade, mente, buscar psicólogos, psiquiatras. Vamos buscar com boa vontade, que a ajuda chegará, porque o suicídio não será a saída. Nós vemos muito nas sessões mediúnicas, os irmãos que quando conseguem já estão num ponto de escutarem, de ser socorridos, amparados, eles chegam e lá como lamentam pelo ato, porque não imaginavam como seria no outro lado, porque depois as consequências não são por punição, são por uma questão de afinidade, de pensamento. Aquele irmão que tirou a vida, ele não consegue melhorar. Como não vai se extinguir a sua vida com o ato do fim da vida física, o espírito vai continuar vivo. Quando ele se dá conta que ele continua naquela situação, por uma questão de pensamento, de afinidade, é muito mais difícil o socorro e o amparo. É claro que existe. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo e Ele permite que o espírito tenha esse tempo para cair em si, então, e ser socorrido. Mas quando esses irmãos são socorridos, eles lamentam muito. Então vamos aproveitar que nós aqui já temos o conhecimento da doutrina, o consolo, as explicações, fazer a nossa parte e ajudar estes irmãos, conversar com todos os que estão à nossa volta, oferecer sempre um ombro amigo, uma boa conversa, tudo o que pudermos, tudo que estiver ao nosso alcance. Muito bonito, não é mesmo? Muito sério esse assunto. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos? Vamos lá. Vamos ver. Flagelos destruidores. Não, um pouquinho antes, então. Lei de destruição. Pergunta 734 da lei de destruição. Vamos ver se tem algum, está dentro de algum tema. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de matar os animais? Pergunta importante e que precisamos refletir com seriedade. Vamos ver o que os espíritos nos disseram. Este direito é regulado pela necessidade que o homem tem de assegurar a sua alimentação e a sua segurança. O abuso nunca foi um direito. Então, vamos ser diretos e ser simples. Kardec perguntou, nós temos o direito ilimitado de matar os animais? De matar os animais só por matar, não. Isso não é um direito, isso é um abuso, como diz aqui. O abuso nunca foi um direito. Matar para nos alimentarmos, dentro dos limites do aceitável, sim. Vamos fazer uma comparação simples. Nós ainda precisamos de proteína animal, certo? Existe uma larga diferença entre eu consumir um pedaço de carne para me satisfazer, para alimentar o meu corpo físico, para que não me falte o necessário para a manutenção do corpo físico. Isso até é um dever que eu tenho. Mas eu me banquetear com excessos de toda ordem, isso já é abuso. E todos nós sabemos, aqui falando especificamente de alimentação, onde termina o necessário e começa o excesso. A nossa consciência nos avisa. Nós temos, os exames que fazemos no médico nos avisam, se nós estamos abusando em determinado momento, quando excedemos muito o peso corporal, sabemos que estamos excedendo, às vezes aí não só no consumo da proteína, em todos os outros. Portanto, já temos maturidade, nem precisaríamos estar conversando sobre isso, mas infelizmente ainda caímos nessas armadilhas, todos nós,
mas já temos maturidade para saber onde termina o essencial e começa o excesso. Então nós podemos fazer uso dos animais como alimento dentro do aceitável. Sim, passou do aceitável, cada um sabe de si, da sua consciência, não é mesmo? E também respeitamos os irmãos que já estão prontos para não consumir mais proteína animal, desde que eles respeitem também o direito dos irmãos que ainda fazem esse consumo, né? Todos estão no seu direito. Vamos encerrar, portanto, fechamos nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de mais este dia, este sábado, este final de semana, esta oportunidade de reflexão e aprendizado. Mestre amigo, fica conosco a nos inspirar e ensinar tanto, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.